Presidente. Uma palavra, Vossa Excelência, deputado. É uma notícia importante. O presidente da Câmara dos Deputados está no Salão Verde, comunicando que irá abrir o processo de impeachment da presidente Dilma, provavelmente em cima do pedido do jurista Hélio Bicudo. Aqueles parlamentares que desejarem conhecer as razões e principalmente participar desse momento que é importante para a história do país, está ocorrendo a coletiva de imprensa aqui no Salão Verde. Eu achei relevante fazer essa comunicação plenária, presidente. Presidente. Pois é, senhor presidente. Eu queria só fazer uma comunicação diferenciada. Hoje é realmente uma vergonha que a tentativa de um golpe para caçar um mandato legítimo, eleito por maioria dos votos do povo brasileiro. Senhor presidente, vamos confundir, bora votar. Vamos votar, nós temos um assunto importante para votar. Esse tipo de postura de retragação. Nós vamos encerrar a votação. Que realmente não tem condição de conduzir um processo como esse. Eu sei que parte da oposição, inclusive, tem vergonha do que está acontecendo hoje. Porque usar este processo de cassação de mandato, ocorrendo hoje, moeda de troca, salvar o deputado milhões de brasileiros para influenciar no Conselho de Ética. Sim, 46, não 16 votos. Está aprovado também no Senado. Está, portanto, aprovado no Senado Federal. Destaque agora. Votação dos destaques referentes ao parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 13.080/2015, ressalvado o inciso 2º, com a redação dada pelo artigo 1º do substitutivo. Senhor presidente, nesse momento está ali no Salão Verde o presidente da Câmara de Deputados, que está anunciando a instalação do impeachment da presidente Dilma. Não há mais possibilidade, diante de um clima desse, diante de um assunto sério desse, continuar a sessão. Não há porquê, senador Romero Jucá. Nós estamos falando de um assunto sério, que é de interesse do país. Por alguns minutos. Não há porquê continuar essa votação. O impeachment é de interesse do Brasil e não é golpe. Golpe é o que está votando aqui hoje para anistiar o crime de uma presidente da República. Precisa-se suspender essa sessão. Não estou pedindo para encerrar, estou pedindo para suspender. Votação do destaque referente ao parágrafo 5º. Eu vou conceder a palavra ao senador José Pimentel. Eu vou lhe dar a palavra, José Pimentel. Senhor presidente. Pimentel, vamos votar, Pimentel, pelo amor de Deus, Pimentel. Concluir a nossa votação e o governo vota não, senhor presidente. Com a palavra o deputado Hugo Leal. Com a palavra, Vossa Excelência, como líder, deputado Arthur. Senhor presidente, apenas para fazer a justificativa aqui da rejeição desse destaque, senhor presidente, uma vez que o destaque vem... Gostaria que consignasse o meu voto não, senhor presidente. Tá. Senhor presidente. Consignará a manifestação. Senhor presidente, o relator está na segunda. Eu sou autor do destaque, mas eu queria fazer a ponderação a Vossa Excelência, no sentido de que Vossa Excelência suspenda a sessão do Congresso Nacional. Essa é essa, rapaz! Vai dormir, rapaz! Senhor presidente, Vossa Excelência me anunciou... O presidente da Câmara... Assegura a palavra, Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. O presidente da Câmara acabou de anunciar que deferiu o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fato importante. Eu acho que o parlamento brasileiro precisa, nesse instante, paralisar suas atividades para refletir sobre uma matéria extremamente importante, de interesse do país. Havia uma ansiedade na sociedade brasileira com relação a este momento. É um momento histórico e caberá à Câmara dos Deputados e depois ao Senado Federal fazer o julgamento, já que o processo foi iniciado a partir de hoje. E a partir de amanhã nós teremos uma comissão especial para analisar aquilo que foi encaminhado e denunciados pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal,
e também... Senhor presidente. Eu queria Júnior. Então peço a Vossa Excelência que encerre a sessão. É um fato histórico importante. O Congresso não pode estar reunido diante de um fato como esse. Senhor presidente, só um pouquinho. Senhor presidente, primeiro não é fato histórico. O Brasil já teve impeachment. Presidente, por favor, segundo, presidente. Nós estamos aqui numa votação no Congresso. Eu vou conceder a palavra primeiro ao deputado Arthur Maia. Senhor presidente. Em seguida ouviremos a todos. E temos que respeitar democraticamente a posição de cada um. Isso é da democracia. O que nós não podemos permitir a esta altura é deixar de completarmos uma votação que precisa apenas de 2 destaques. Nós vamos fazer isso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, nesse exato momento, anuncia no Salão Verde desta Casa a abertura do processo de impeachment por crime de responsabilidade contra a presidente da República. Naturalmente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, esse não é um momento de alegria para o Brasil. É um momento, sim, de muita gravidade. Por várias vezes, assumi esta tribuna, assomei a esta tribuna, para solicitar do presidente Eduardo Cunha a abertura do processo de impeachment. Mas isso, senhor presidente, não é um ato que eu, e tenho certeza, nenhum deputado da oposição desejaria fazer. Nenhum deputado da oposição, mesmo aqueles que não votaram na presidente Dilma, não desejariam ver o Brasil nas condições que está. Mas a presidente Dilma construiu desde o primeiro dia do seu primeiro mandato uma realidade política que levou o país à bancarrota. A presidente Dilma, no seu primeiro mandato, pensou exclusivamente, desde o primeiro dia, na sua reeleição. Fez o governo da maneira mais populista e irresponsável que um governante poderia fazer. Praticou crimes continuados de responsabilidade, atentando contra a lei de responsabilidade fiscal, desrespeitando seguidamente esta casa. Veio o processo eleitoral. A presidente Dilma, não satisfeita, fez do uso da máquina pública um instrumento da sua campanha política. Utilizou as finanças públicas, a Petrobras, utilizou todos os artifícios que pôde para fazer com que o povo brasileiro fosse ludibriado e acreditasse que estávamos vivendo um grande momento para que ela fosse reeleita presidente da República. De lá para cá, o Brasil mergulhou por conta das irresponsabilidades da governante na sua mais profunda crise política, crise econômica, crise social, que tem maltratado a família brasileira, que tem trazido para o país, de uma forma geral, uma condição de penúria, que tem maltratado as pessoas, que tem perdido o emprego, que tem convivido com a alta de inflação, que vem destruindo a vida das famílias. Temos, portanto, senhor presidente, não apenas por conta de todos os crimes que a presidente realizou, e não são poucos, estão aí todos eles elencados nos pedidos de impeachment, mas também pela certeza que todo brasileiro tem de que a senhora Dilma Rousseff não tem mais condições de governar esse país, que não tem mais a confiança do povo brasileiro, que não tem a confiança desta casa e que, portanto, não poderá continuar como presidente do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, a partir de amanhã, caberá a nós, líderes partidários, indicar aqui na Câmara dos Deputados os representantes de cada partido para que, no âmbito da comissão processante, façam o debate e avaliem as denúncias que existem contra a presidente Dilma.
mas é importante que cada um dos senhores deputados se recordem de que o que será analisado lá na Câmara, da comissão processante, é aquilo que foi apontado como crime de responsabilidade, não, deputado Rubens Bueno, como ação política de qualquer um de nós, da oposição, mas como uma constatação profunda dos técnicos do Tribunal de Contas da União, que reconheceram a ocorrência das pedaladas fiscais e, consequentemente, a prática do crime de responsabilidade. Por isso, senhoras e senhores deputados e senadores, iniciamos aqui, nesse parlamento, pela segunda vez na nossa história, a primeira foi com o presidente Collor, segunda vez na nossa história, o debate, o processo para impeachment um presidente eleito democraticamente. Mas eu tenho certeza que a decisão dessa casa haverá de ser de... Conceda a palavra ao deputado Hugo Leal, relator da matéria. Eu concedo a palavra, nós estamos concluindo os últimos 2 destaques. Conceda a palavra ao deputado Hugo Leal. Estou aqui, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu darei já a palavra, Nácio. Senhor presidente, com a palavra, senhores deputados, trata-se aqui de 2 destaques que têm o mesmo objetivo, qual seja a supressão do parágrafo 5º do artigo 1º do substitutivo. No parágrafo 5º, a meta de resultado primário prevista no CAP poderá ser reduzida nas seguintes hipóteses. Primeiro, quer-se retirar que a frustração da receita estimada no parágrafo 4º, que é exatamente a previsão do leilão das usinas hidrelétricas, pudesse ser abatido desse déficit fiscal. Isso já até aconteceu e essa receita entrará em 2016. Portanto, também vai ser considerado esse déficit aqui, uma vez que essa receita, apesar de ter sido feito o leilão esse ano, a receita só entrará em 2016, portanto, frustração. No segundo, o inciso 2, trata-se exatamente de uma discussão que foi a mais profunda na Comissão Mista de Orçamento. Nós tivemos várias audiências públicas discutindo exatamente essa questão dos débitos com relação aos bancos públicos. E isso foi perseguido tanto pela base do governo como pela oposição, que foi incansável na busca dessas informações, até que, com a presença do ministro da Fazenda na Comissão Mista de Orçamento por 3 vezes, estabeleceu ali uma tabela de todas as dívidas, de todos os compromissos que foram pagos e as dívidas com relação aos bancos públicos e a essas contas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente dando transparência a esses números. Não estão escondendo, não estão maquiando, não estão dizendo que não existem, estão dizendo que existem e reconhecendo. Isso foi o desejo de toda a Comissão Mista de Orçamento, a unanimidade da comissão. Esses são os números, não são mentiras, não são fictícios. São os números reconhecidos, onde a tabela foi entregue para todos os membros da comissão, não só no debate do PLN 5 na comissão, mas também antes. Então não há razão para nós excluirmos exatamente algo que vem de encontro ao PLN 5, ao que nós estamos debatendo aqui. O que mais se debateu aqui é que nós se aproximássemos, tivéssemos transparência. Portanto, senhor presidente, por uma questão óbvia, por uma questão de coerência com o que nós estamos votando e até mesmo pelo resultado que foi a votação do substitutivo, nós somos pela rejeição dos 2 destaques que pedem a supressão do parágrafo 5º do artigo 1º do substitutivo apresentado ao PLN número 5, portanto, a rejeição de ambos os destaques. Votação na Câmara dos Deputados. Na ordem. Presidente, acaba de acontecer no Salão Verde a abertura do pedido de impeachment da presidente Dilma.
É a primeira vez. É importante, presidente, saber que a vontade do povo brasileiro foi exercida nesse momento e que agora vai ser avalizada por essa casa, se essa presidente pode continuar ou não no Brasil, mas que os desmandos, as mentiras e a corrupção não pode continuar. A vontade do povo foi exercida nesse momento e teremos a oportunidade de acompanhar a 62% dos brasileiros que não querem mais esse governo mentiroso e corrupto. Votação na Câmara dos Deputados, do destaque. Quem vota sim mantém o texto. Quem vota não retira o texto do projeto. Quem vota sim mantém, quem vota não retira o texto do projeto. Eu vou pegar a votação, eu vou pegar os votos pelos líderes. Como vota o bloco do PP? O bloco vota sim ao texto. Como vota o PR? O PR vota sim ao texto, senhor presidente. Como vota o PMDB? Vota sim, presidente. Como vota o PT? PT vota sim, presidente. Como vota o PSDB? Senhor presidente, votar sim nessa matéria significa querer proteger a presidente Dilma do crime de responsabilidade das pedaladas. As mesmas pedaladas que o TCU reprovou as contas dela. Significa aqui aqueles que votarem sim ser cúmplices do crime de responsabilidade em 57 bilhões de reais de pedaladas da presidente Dilma. Não vamos acobertar esse crime. Ela cometeu crime de responsabilidade. Ela não pode se safar anistiada com a digital de senadores e deputados desse Congresso Nacional. O PSDB vota não, senhor presidente. Como vota o PSB? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, nós não podemos ser cúmplice exatamente de uma irresponsabilidade fiscal como essa que foi cometida, de ir em cima do dinheiro dos trabalhadores, no FGTS, no FAT, usurpar sua autoridade para obter recursos dos bancos públicos sem autorização legal por esse Congresso Nacional, e nós também não podemos trazer para nós essa crise que se instala no país, porque amanhã todos serão julgados nas peças públicas, nos seus estados, conforme o seu comportamento que teve aqui hoje, anistiando exatamente o que está sendo colocado e que vai ser manchado em todos os jornais. Por isso, nós votamos não pela retirada do texto. Como vota o PRB? Senhor presidente, o governo vota sim, bota logo sim aí. PRB e o Bloco encaminham o voto sim. Aproveito para justificar o meu voto, deputado Antônio Bulhões, na votação anterior. Obrigado. Carta registrará a manifestação de Vossa Excelência. Como vota o DEM? Senhor presidente, esse destaque do Democratas visa excluir do texto as possibilidades da tão fadada pedalada fiscal que esse governo vem praticando. Portanto, eu não só oriento em nome do meu partido não para a mudança do texto, como peço a todos que tenham respeito ao dinheiro público, respeito ao contribuinte, respeito ao povo brasileiro, que orientem não para tirar a possibilidade das pedaladas fiscais do texto dessa matéria. Como vota o PMB? Senhor presidente, o PMB vota sim. Como vota o PDT? PDT vota sim, presidente. Como vota o Solidariedade? Como Senhor vota... presidente, Solidariedade entende que não é justo que no Brasil nós tenhamos uma lei para punir os prefeitos, para maltratar os prefeitos, que quando cometem qualquer mínimo deslize orçamentário, perdem o seu cargo, ficam inelegíveis, e se permita a presidente da República que possa fazer o gasto acima da lei, da forma que ela desejar, e depois mandar aqui para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, um projeto, e nós inclusive nos tornarmos cúmplices desse absurdo. Portanto, senhor presidente, eu voto não, porque eu voto não às pedaladas fiscais. Quem é contra a pedalada fiscal tem que votar não. Como vota o PCdoB? PCdoB vota sim, presidente. Como vota o PPS? PPS vota não, senhor presidente. Como vota o PV? Razões já expostas anteriormente. PV vota sim. Vota sim. Como vota o PSOL?
Como vota a rede? Como orienta o governo? PSC, senhor presidente. PSC quer orientar o voto divergente do bloco. Nós não podemos conestar com essa manobra, que esse material pode ser utilizado para descaracterizar a análise do Tribunal de Contas sobre o desempenho do governo. Nós nos reservamos para uma apreciação mais circunstanciada, quando forem apreciadas as contas do governo. Por isso, votamos não. Como vota o governo? Como vota a minoria? Senhor presidente, as pedaladas fiscais constituem-se em crime de responsabilidade. Nós atravessamos, nesse momento, uma ocasião histórica do parlamento brasileiro. Inicia-se o processo de impedimento da presidente da República. Portanto, votar não é um voto pelo país, é um voto de cidadania e é um voto de sintonia com os interesses de milhões de brasileiros que não toleram mais a inflação, o desemprego, o arroxo, a corrupção e que querem um novo horizonte e que sabem que esse horizonte com a presidente Dilma é impossível. Portanto, a minoria conclama a todo o Congresso Nacional, nesse momento, a estarmos em sintonia com os brasileiros, com os interesses do país e, portanto, nesse aspecto, a minoria indica o voto não e conclama a todos agora, a partir de agora, para nós fazermos uma vigília pelo impeachment da presidente da República. Senhor presidente, o governo encaminha, já havia encaminhado, o governo encaminha o voto sim, chama a atenção da base para não entrar nessa provocação da oposição, né? Sobre esse fato, não tem nada, vamos continuar a votação, vamos continuar a sessão, o país precisa da conclusão, inclusive do segundo item da pauta, senhor presidente. Vamos tocar, o cumprido governo encaminha sim e pede que todos permaneçam em plenário, senhor presidente. As senhoras e senhores deputados que votam pela manutenção do texto permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Em votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que votam pela manutenção do texto permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Passamos à votação do segundo e último destaque, referente ao inciso 2 do parágrafo 5º. Eu concedo a palavra para encaminhar ao senador Pimentel. Senhor presidente, nossa posição é pela manutenção do texto, vota sim. Conceda a palavra ao deputado Hugo Leal. Conceda a palavra ao deputado Heráclito Fortes. Autor do requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Fizeram uma redação um pouco diferente. Fala aqui mesmo, e aí? Fala aqui mesmo. Saiu o vídeo. Vai agora tramitar. É bom, destaque pronto. Então, e agora? Cara pra hoje, aqui vai. Quem sabe? Alô? Não, ela vai falar ou... Eita, não tem. O destaque anterior, o senhor está citando? Só que ele é menorzinho um pouco. Ele deixa os 11 bilhões das concessões e impede as pedaladas. Não. Tá vendo aí? Lá a pressão vai ser grande. Deputado Heráclito Fortes. Senhor presidente, agradeço a sua paciência e a dos companheiros. É que o candidatamento nesse plenário hoje, estranhamente, está fora do normal. Mas, senhor presidente, o destaque que apresentamos é supressivo. E é exatamente para abrir um diálogo com o governo. Nós estamos propondo
que se tire um jabuti que foi colocado nessa medida. É o jabuti, meu caro senador Aloysio, que livra, que isenta de crime os que praticaram a pedalada. A questão econômica, nós temos boa vontade. A questão criminal não podemos abrir mão. E é bom que o Brasil saiba. O governo está fechando questão para livrar de crime os irresponsáveis que criaram esta crise chamada pedalada fiscal. E vejam, senhores, a autoria do jabuti é do ministro do Planejamento, senhor Nelson Barbosa, que é um dos réus nesse processo. Não existe mais pudor nesse país, não existe mais sentimento. Isso é uma medida desavergonhada. Portanto, a base do governo está aí para dizer se quer um acordo para ajudar ao funcionário público a ter o seu Natal com o dinheirinho no bolso. Se quer recompor as contas públicas ou se quer livrar criminosos. O primeiro item, nós estamos à inteira disposição para discutir, para debater. Tenho certeza que vários partidos da oposição também aceitam discutir esta questão. Aniquilar a lei de responsabilidade fiscal jamais. Ela tem um percurso glorioso na história recente da economia brasileira. Ela restabeleceu o equilíbrio dessas contas e nós não podemos jogar isso pela lata do lixo. Acabei de tomar conhecimento que o presidente da Câmara, numa declaração prestada, diz que essa medida é inconstitucional, uma vez que os crimes são crimes passados. Mas, de qualquer maneira, nós temos que estar atentos. Nós não podemos aceitar isso. Aliás, meu caro senador João Alberto, o governo agora deu na mania de meter nessa casa goela abaixo tudo de ruim. Imagine os senhores que quer, através de medida orçamentária, restabelecer a CPMF. É outra agressão, é outro desrespeito, é outra falta de bom senso, porque, inclusive, essa medida é inconstitucional. A CPMF foi extinta em uma jornada gloriosa, exatamente para proteger o menos favorecido desse país, o indefeso, que ao assinar o seu cheque já pagava o imposto, e esse imposto tem geralmente um efeito cascata. O governo quer recompor as finanças por conta do roubo que cometeu, tirando uma fatia considerável do bolso do assalariado. Essa vontade de colocar a CPMF de volta, além de vedita, é um crime contra o assalariado brasileiro. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, eu deixo aqui a minha proposta e o desejo de que o governo saia do pedestal da prepotência, da arrogância e fale a verdade ao povo brasileiro. Nós não queremos resolver contas, coisa nenhuma. Nós queremos livrar da cadeia os que cometeram crime nesse país. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Danilo Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, o plenário está estarrecido diante de dois momentos políticos muito importantes. Por um lado, um plenário que aprova uma revisão de meta fiscal, que poderia ser muito simples
porque revisão de meta fiscal se pode fazê-las. O que não pode se fazer é cometer crimes na administração pública e tentar justificá-los numa revisão de meta fiscal. O que não pode fazer é usar os recursos dos bancos públicos para cumprir obrigações do governo ou de governos e, com essas obrigações, fazê-la com que elas se transformem em ações ordinárias, em ações comuns, em ações habituais da gestão pública nacional. O direito administrativo é muito claro. O direito administrativo, ele coloca que só se pode executar na administração pública aquilo que é autorizado legalmente. E o que deixa nos preocupados é exatamente tentar, num oportunismo desigual, num oportunismo oriundo de uma política que tem induzido o governo ao erro, o país ao erro e a sociedade brasileira pagando um preço muito caro pelo desemprego, pela volta da carestia, pela falta de perspectiva, por uma economia encolhendo e, ao mesmo tempo, sem nenhuma alternativa para esse momento. É exatamente essa preocupação que fez com que o PSB buscasse uma correção de rumos, tentando votar a revisão de meta fiscal naquilo que é legal e que é direito, e condenando a prática ilegal, a prática ilícita, a prática maquiavélica, que tenta, inclusive, manipular o conjunto dos deputados e senadores. Quando se criou uma expectativa, inclusive, que esse PL 5 viria a resolver os problemas dos estados e dos municípios, liberando o orçamento, foi uma falácia, porque precisava do adendo, e o adendo não estava dentro do corpo da matéria do PL 5, que aqui foi votado. O que foi votado aqui foi única e exclusivamente a revisão das metas fiscais e as chamadas pedaladas fiscais, que ninguém respondeu até agora se era justo, se era correto, se usar 57 bilhões dos bancos públicos, do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, do Fundo de Amparo do Trabalhador do FAT. São os recursos dos trabalhadores que até agora não foram pagos, que não foram ressarcidos e que nós estamos exatamente dando salvaguarda, dando uma anistia para esse ilícito e para essa ilicitude. E amanhã, quando o debate na praça pública aforar, porque o Brasil inteiro, a partir de agora, começa a discutir a perspectiva ou não desse impeachment, começa a questionar a governabilidade, começa a questionar por que o povo brasileiro, um país que é o 9º país mais rico do mundo, está passando por tantas dificuldades, está passando pelo desemprego, está sendo enfrentado pela carestia e, ao mesmo tempo, nós no Nordeste, no 5º ano consecutivo de seca, ainda se coloca um bode na sala do orçamento da União, na perspectiva de retirar quase a metade, mais de 10 bilhões de reais do Bolsa Família, que garante a sobrevivência, a subsistência da família, do homem e da mulher nordestina. É esse governo que merece a credibilidade dessa casa? Não, senhores e senhoras deputados. É esse governo que merece que nós confiemos e deixemos para amanhã aquilo que não vai ser entregue nem hoje, nem amanhã, porque não tem recurso para liberar para os estados e municípios que estão num enfrentamento muito grande com o vírus do Aedes aegypti aí contaminando as mulheres, criando um ambiente de transtorno na casa, principalmente dos mais pobres, vulneráveis a esse vírus que está gerando uma epidemia de microcefalia no país. Meus amigos e meus amigos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, para não misturar alhos com bugalhos, nós apresentamos esse destaque, no sentido de separar o que é criminalizado e o que é ilícito daquilo que é legal. E por isso eu peço o apoio dos senhores e senhores deputados que votemos não para retirar da matéria, para retirar do mérito do que foi votado no PL 5, exatamente a criminalização com relação aos 57 bilhões de reais que foram usados dos trabalhadores dos bancos públicos sem a autorização do Congresso Nacional. A nossa convocação é no sentido que a gente vote não nesse momento, exatamente retirando da matéria do PL 5 aquilo que pode em votação no Senado Federal. Aliás, em votação primeiro na Câmara dos Deputados. As senadoras e os senadores
Eu sei que o senhor é benevolente na condução do nosso trabalho e é um democrata por formação. E diante desse clima que está sendo gerado, eu só queria que o senhor, após a votação nominal, pudesse convocar uma votação nominal para a gente identificar aqueles que estão ao lado do povo brasileiro quanto à manipulação do orçamento público e o mau uso dos recursos da União. Então, eu pediria e solicitaria que o senhor, de ofício, fizesse a votação nominal. Senhoras e senhores deputados que votam pela manutenção do texto, permaneçam... Orientação de bancada. Orientação de bancada, senhor presidente. Orientação. Vamos pegar a orientação dos líderes. Como vota o bloco do PP? O PP vota sim pela manutenção do texto, presidente. O bloco do PR? Sim, presidente. PT? PT? O PT vota sim, presidente. PMDB? Sim, presidente. PSDB? PSDB? Senhor presidente, nós estamos vendo aí com esse episódio de hoje a derrocada de um governo que já acabou faz tempo. Eu queria aqui deixar o registro. Governo que mentiu na eleição, governo que aumentou impostos, que transferiu seus erros para a costa do contribuinte. E nós não podemos comungar, nós não podemos compactuar e deixar as nossas digitais com mais essa aberração. O PSDB vota não, senhor presidente. PSDB vota não. Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB entende que é natural a gente ter que rever a meta fiscal do governo. Isso é transparente, é responsável com o país e com o povo brasileiro. Agora, o PSB orienta não pela supressão do parágrafo 5º, principalmente do inciso 2 do parágrafo 5º, que abre uma brecha que a gente não pode permitir, que é o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente vota aqui não para que a gente possa, responsabilidade e transparência com o povo brasileiro, passar ao povo brasileiro a real dimensão da crise econômica do Brasil, do déficit fiscal que a gente tem no país, mas ao mesmo tempo a gente tem que guardar a lei de responsabilidade fiscal, a responsabilidade do mandato e não permitir que isso possa ser um precedente perigoso para as administrações do país afora. Então, senhor presidente, a gente vota não pela supressão do inciso 2 do parágrafo 5º do texto, senhor presidente. Como vota o PRB? PRB e bloco encaminham sim, senhor presidente. Como vota o DEM? Senhor presidente, hoje à tarde já foi anunciado aqui, o presidente Eduardo Cunha acolheu o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o argumento básico é exatamente a questão dos decretos que foram editados sem autorização deste Congresso Nacional. Mas não tem. Decretos sem números. Isto significa crime de responsabilidade. Com base nisso, o presidente Eduardo Cunha acolheu o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi solicitado pelo jurista Hélio Bicudo e Miguel Reale. Senhor presidente, nós vamos votar não a esse destaque, porque as pedaladas que o governo cometeu estão fazendo exatamente igual esse ano. 57 bilhões de calote do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES. 57 bilhões, dinheiro do FGTS, do trabalhador brasileiro, do PSI, do PAC. E agora, senhor presidente, nós não temos outra alternativa. Não podemos considerar a possibilidade de um governo fazer química, fazer alquimia, fazer mágica com o orçamento da União, gastar sem autorização do Congresso, gastar sem poder gastar e mandar conta para os brasileiros. Esta conta amarga da recessão e depressão que legou o país. Questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. O tempo do interstício, por exemplo, para nominal da Câmara, conta a partir
da última nominal que a Câmara teve ou da última nominal que foi a do Senado? Só essa informação que eu gostaria de Vossa Excelência. A do Senado foi a última que nós realizamos. Não, mas são casas distintas no método da votação. Eu queria só que Vossa Excelência, já que Vossa Excelência há pouco cobrou proporcionalidade, nós já dividimos os destaques. Ao invés de um destaque, nós estamos votando 2 destaques. Eu queria só concluir essa sessão e... Não, o senhor vai concluí-la com sucesso. Eu só queria que o senhor fizesse a nominal que eu lhe pedi, o senhor não respondeu. Vamos votar, senhor presidente. Como vota o... Senhor presidente. Como vota o PCdoB? O PMB. PMB. O PMB vota sim, senhor presidente. Como vota o PDT? PDT vota sim, presidente. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade tem sempre sido crítico a esse governo, que é um governo perdulário, que gasta mal o dinheiro do povo brasileiro. É um governo que tem e faz bravatas, que vai reduzir o seu déficit, o seu custo, mas na verdade não para disso, não para de nomear, não para de a cada momento querer usar a caneta para garantir a sua sustentação aqui na casa. O Solidariedade acha que esse é o momento em que a gente precisa dizer um não ao governo que não tem cuidado e não tem cuidado bem do dinheiro do povo brasileiro. Um governo que faz pedalada não, esse governo faz bicicleta, porque a todo momento gasta muito mais do que pode. Então, presidente, o Solidariedade vota não. Solidariedade é contra esse encaminhamento para que o governo não gaste mais do que arrecada. E o PV, como vota o PV? PV vota sim. Presidente Renan Calheiros, questão de ordem. Como vota o PPS? Senhor presidente, antes de encaminhar a votação... Presidente, é uma questão de ordem, presidente Renan. Senhor presidente, eu queria... pediram uma questão de ordem aí, não? Não, eu queria uma informação. Com a palavra, Vossa Excelência. Nós estamos querendo saber como vai contar a 1 hora para que tenhamos a possibilidade de ter uma nova votação nominal. Digo isso porque a última votação nominal foi feita pela Câmara e pelo Senado. Me parece que a 1 hora tem que ser contada em relação à casa quando terminou a votação naquela casa. Conta 1 hora, depois, no caso do Senado, 1 hora a partir do término da votação do Senado. Eu queria responder ao deputado Roberto Freire o seguinte, especificamente respondendo à questão de ordem na forma do regimento comum. Artigo 44, parágrafo 3º. As votações poderão ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto. Parágrafo 3º. Precedida a verificação de votação e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 hora. Não diferencia as casas. É por isso que nós estamos contando do tempo... É Congresso, presidente. Vai cobrar do tempo que terminou no Senado. É porque não faz a distinção o regimento do Congresso. Vamos votar, senhor presidente. O último destaque, por favor, presidente. O senhor vai convocar nominal, né? Como vota... Não, o PPS ainda não encaminhou. PPS. Deixa eu fazer a orientação. Senhor presidente, eu fiz aqui, durante a discussão dessa matéria e a votação, algumas afirmações sobre a grave crise econômica que o país estava enfrentando. E terminava sempre falando de que para a questão da desindustrialização brasileira, do desemprego, da recessão que nós estamos vivendo,
o risco da depressão econômica, que era necessário, mais do que discutirmos a Senhor presidente, por favor, a mudança de governo. Eu falava que era necessário o impeachment. E naquela oportunidade, nós não tínhamos ainda o fato concreto que agora temos. Não falo mais em impeachment como uma possibilidade. Eu falo em impeachment como uma realidade. A partir deste momento, nós estamos num processo de impeachment que não depende mais, do ponto de vista institucional, do presidente da Câmara dos Deputados. Ele já cumpriu a sua obrigação constitucional. A partir de agora, o impeachment é uma questão do plenário da Câmara dos Deputados. É importante salientar isso para que as pessoas tenham clareza de que o que havia antes era a atribuição constitucional do presidente da Casa. A partir deste momento, a responsabilidade sobre a instalação do processo de impeachment é da Câmara dos Deputados e da soberania do seu plenário. Esclareço mais, em nome das oposições, continua como antes na plenitude e contem com a oposição para a plenitude, as reuniões e a decisão do Conselho de Ética da Casa. Senhor presidente, quanto a este processo, quero dizer que o PPS vai votar não, senhor presidente. Senhor presidente, como vota o PV? Senhor presidente, questão de ordem. Como líder. Como vota o PV? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão. Senhor presidente, apenas uma ponderação que faço. Neste momento, acaba de ser deferido pelo presidente da Câmara o início do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Primeiro, um ponto importantíssimo, que fique bem claro. Essa não foi uma luta das oposições contra a presidente Dilma. Foi uma luta, sim, das oposições, mas em defesa do país. Não se trata de um golpe institucional, por óbvio. É preceito constitucional. E quem disse que os pressupostos estavam presentes? O deputado Eduardo Cunha? Não. Quem disse que os pressupostos estavam presentes foi o professor Hélio Bicudo e o professor Miguel Reale, juntos com a doutora Janaína. Nomes de realce nacional dentro do mundo jurídico. Pessoas que têm preparo intelectual, estatura moral e história de vida para dizer que os preceitos constitucionais estavam presentes para a decretação do início do processo de impeachment. Eu pergunto a Vossa Excelência, diante desse cenário, nós temos condições de conduzir uma sessão do Congresso onde está definindo se nós vamos ou não permitir que a presidente Dilma se livre de mais uma pedalada fiscal que deu? Ela está sendo iniciado nesse momento o processo de impeachment contra a presidente Dilma e nós vamos votar nesse plenário mais uma pedalada dela com uma mudança de meta fiscal no final do ano? Senhor presidente, indago a Vossa Excelência, não seria o caso de encerrarmos esta sessão? É a pergunta que faço a Vossa Excelência. Senhor, como vota o pessoal? Presidente, questão de ordem aqui. Eu já respondi essa questão de ordem. Não. Questão de ordem, artigo 45, parágrafo 3º. Diz muito claramente o seguinte: procedida... Qual regimento? Regimento do Congresso. Procedida a verificação de votação e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de uma hora. Eu já respondi essa questão de ordem. Com licença, presidente. A verificação foi pedida na sessão da Câmara. O Senado não teve verificação. O senhor deu nominal de ofício. Então, senhor presidente. Nenhum congressista poderá renovar na mesma sessão questão de ordem já resolvida pela presidência. Como vota o governo? É contado uma hora do pedido de verificação. Como vota o governo? Olha o momento que foi pedido verificação, senhor presidente. A hora que foi pedida a verificação. Senhor presidente, eu quero só, ao encaminhar o voto sim,
fazer um agradecimento de coração. Está na hora do agradecimento ainda não. Vamos concluir a votação. Como vota o governo? O governo vota sim, senhor presidente. O governo vota sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, nessa data histórica, senhor presidente, nós só podemos dar de presente a presidente Dilma Rousseff votando não com relação a esse destaque. Os 57 bilhões da linguagem policial é a res furtiva, é o produto do furto. Portanto, não adianta aqui querer manipular esses números, porque já estão por demais conhecidos. Desta forma, senhor presidente, nessa data histórica em que o país agora sim vai respirar aliviado, o presidente Eduardo Cunha tirou um grande peso das suas costas e agora vamos entrar nesse debate, presidente. Por isso que, nesse momento, diante de um voto tão importante e de um assunto mais importante ainda, que é a pedalada da presidente Dilma Rousseff, a minoria vai votar não, presidente. Presidente, as senadoras, as senhoras e senhores deputados que votam pela manutenção do texto, permaneçam como se encontram. Pessoal sim, já encaminhou. Rede sim. Rede sim. Permaneçam como se encontram. Aprovado na Câmara dos Deputados. Verificação, senhor presidente. Senhor presidente, seguida pela liderança do governo. Em votação no Senado Federal. Senhor presidente, a verificação. Nós vamos colher a orientação das lideranças do Senado. Senhor presidente, foi pedido pela liderança da minoria aqui a verificação, presidente. Como vota o PMDB? O PMDB vota sim, senhor presidente. Foi pedida a verificação, presidente. Foi pedido verificação pela... Na Câmara tinha verificação, senhor presidente. Uma hora. Nós já respondemos a questão de ordem. Verificação. Como vota o PT? Não, é assim não. Como vota o PSDB? Não. Presidente, verificação. Passou uma hora. Como vota o PDT? Não. Presidente. Verificação. Não faça isso. Como vota o DEM? Não vai ter votação assim. Não como vota o PSD? Não pode, presidente. Verificação. Como vota o PR? Pode, presidente. Verificação. Sim, presidente. Verificação. Como vota o PPB? Não vai. Verificação. Como vota o PPB? Verificação. 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 Vota sim. Como vota o PCdoB? Vota sim. Verificação. Como vota o PRB? Verificação. Senhor presidente, vota sim. E quero considerar como vota o PSC? nas eleições, nas votações passadas. Presidente, não faça PRB sim na votação passada, por favor. A ata registrará. Como vota o PPS? Presidente Renan, Vossa Excelência conduziu até agora. Vossa Excelência tem que dar sem nenhum problema. Presidente, o que é que custa Vossa Excelência dizer? Eu já respondi a questão de ordem. Já respondi. Fraga, eu já respondi a questão de ordem. Depois ouvi mais 2 vezes a repetição da questão de ordem sobre a verificação. Nós estávamos no tempo regimental da votação simbólica. Estamos ainda em votação no Senado. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Fica dispensada a redação final nos termos do artigo 51 do Regimento Comum. A matéria vai à sanção e está encerrada a sessão.